vou ministrar agora. A pastora Osmarina fez um convite para ministrar a palavra essa noite. Ela avisou com bastante antecedência, bem preparado para isso. E, na verdade, é uma palavra que já vem fervendo o meu coração. E eu gostaria que, enquanto isso, você vai abrindo aí Esther, capítulo 4. Eu sei que é uma palavra conhecida, mas eu tenho uma revelação para os nossos corações. Hoje eu quero falar de oração. Diga comigo, oração. Existem tipos de oração. Existem formas de oração, existem maneiras de oração. Existe estilo de oração. Mas seja o estilo, seja a forma, seja a maneira, seja o jeito, tudo é oração. E oração é uma relação, uma conversa, é um diálogo, é uma manifestação de transferência de relacionamento. E no caso, oração é, no caso, com Deus. Momentos, formas, jeitos, tipos de conversa, de momentos de relação com Deus. E é muito importante a gente saber sobre isso. Eu não vou me ater a uma liturgia teológica. Eu quero ser prático e quero ser direto, né, em relação à oração. Por isso essa história, eu vou usar a história para trazer uma direção de oração para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa história, para a nossa jornada e para o propósito pelo qual o Senhor tem para conosco. Aleluia! Você crê nisso? A palavra do Senhor vai dizer que a Rainha Esther é uma moça que foi escolhida a dedo para viver num palácio, para viver num lugar, na casa de um rei. Obrigado, filho. E ela foi escolhida a dedo entre muitos. Você já parou para pensar que você foi escolhido a dedo pelo rei? Pensa nisso. Que Deus fez esse ano. Você vem morar no reino, entrar no reino, viver no reino, está debaixo da minha cobertura, está debaixo do meu cuidado, está debaixo da minha direção, está debaixo da minha proteção. O rei te escolheu a dedo. Deus te escolheu pelo nome. Deus te escolheu por uma história eterna. Porque a Bíblia diz que antes de nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Antes que o escolhêssemos, Ele nos escolheu primeiro. Antes que fôssemos formados biologicamente no ventre da nossa mãe, Ele já havia nos escolhido na eternidade. Você foi escolhido a dedo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas o texto vai dizer que essa rainha foi escolhida a dedo e estava ali. Obviamente, em toda a jornada cristã, desde que o mundo é mundo, desde que a serpente enganou Eva, existe um inimigo pronto, o tempo todo, intensivo, incansável, com uma missão de matar, roubar e destruir. O meu avô dizia que essa é a unção do diabo. A unção do diabo é roubar, matar e destruir. Mas a unção de Deus é da vida, e vida é abundância. Ele está desde o início, há 6.000 anos atrás, em busca de matar, roubar e destruir. Então ela está ali, escolhida a dedo pelo rei, está vivendo ali, mas esse inimigo se levanta. E esse inimigo armou um meio e uma forma de matar e roubar e destruir a etnia dos judeus. E a rainha Esther é dessa etnia. Enfim, a história espalha-se no reino. E ela tem um parente que não está dentro do reino, mas está fora.
está do lado de fora dos portões, não está do lado de dentro. Mas eles são parentes, eles se gostam, eles têm afinidade, eles têm uma história. É um parente que até cuidou muito tempo da rainha Esther, mas agora ela está do lado de dentro e eles estão do lado de fora. Quantos parentes familiares você tem do lado de fora? E você está na casa do rei. Você está debaixo do cuidado do rei. Você está debaixo da proteção do rei. Você está debaixo do amor do rei. Mas você tem familiares que estão lá do lado de fora que você ama. Do lado de fora que você tem apreço. Do lado de fora que cuidou muitas vezes de você. E ele fica sabendo que existe uma armação para destruir a sua etnia. Então ele manda avisar, olha, avisa lá a rainha Esther, lá do portão, Mardoqueu é o nome dele, do parente. Pensa aí no seu parente, ou parenta, pensa quem for que você quer naquele quadro ali. Que você tem o nome, quer que esteja aqui sentado do seu lado, do lado de dentro, debaixo dos cuidados do amor do rei. E ele está lá do lado de fora e avisa, olha, tem uma armação para nos destruir. Tem uma armação do inferno para nos destituir. E ela manda avisar para ele, olha, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui dentro. Eu estou sobre os cuidados. Eu estou sobre amor, estou sobre proteção. E existe protocolo aqui dentro, eu não posso sair disso aqui. Avisa lá meu parente que eu não posso sair, está tudo muito bem aqui. E aliás, é perigoso eu chegar diante do rei, falar coisas que ele não deve, falar coisas que ele não vai gostar. Não adianta, eu vou ficar aqui. E aí mandam avisar o Mardoqueu lá fora. E aí ele dá uma resposta a ela que você vai ler comigo a partir do versículo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Aleluia. Diz o texto. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Então Esther mandou que estes retornassem a Mardoqueu. Ela foi tocada, né, pela resposta, e mandou a falar com Mardoqueu da seguinte forma, versículo 16. Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim ordenarás, adentrarei à presença do rei, e o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço. Assim Mardoqueu seguiu seu caminho e fez segundo tudo o que Esther lhe havia ordenado. Primeiro ela tem uma negativa, Mardoqueu abre os olhos dela e ela fala, tá bom, faz o seguinte, vamos levantar todo mundo em oração, vamos levantar todo mundo em clamor e em jejum, e eu vou entrar diante da presença do rei. Se eu morrer, morri. Essa é a história e eu quero trazer agora a revelação. O que é interessante nessa história? Para a gente crescer. Essa é a noite de oração e nós vamos orar. Esther aqui é a tipologia da igreja, é eu e você. É a minha vida, é a sua vida. É aquela que intercede diante do rei pelo povo. É aquela que intercede diante do rei pelas pessoas. É aquela que intercede diante do rei por aqueles que estão do lado de fora. É aquela que intercede por outras pessoas.
que tem a família, que ama e que estão lá fora e quer vê-los salvos. Aleluia! Segundo lugar, que o rei, obviamente, é uma figura, é uma tipologia de Deus, porque, em primeiro lugar, ele nos escolheu a dedo. Em segundo lugar, ele tem o poder do cetro. Ele tem a autoridade. Ele tem no cetro, o cetro era o símbolo de justiça e autoridade. E aquela autoridade que ele tinha na mão, era o único no reino todo que teria autoridade sobre o inimigo que se levantou. Ela não tinha ninguém que ela pudesse pedir ajuda, ela não teria ninguém que ela pudesse clamar, ela não teria ninguém que ela pudesse pedir auxílio em relação ao inimigo que se levantou contra o seu povo. Mas aquele rei tinha o cetro, aquele rei tinha autoridade. Nós somos a igreja, nós somos os filhos de Deus, que estamos na casa do rei, e o rei a qual nós servimos é o único que pode livrar nossas famílias das sentenças. Ele é o único que pode livrar os nossos, ele é o único que pode livrar a quem nós intercedemos, clamamos e oramos e pedimos solução do alto. Aleluia! E ele tem autoridade, esse rei, ele tem autoridade inclusive sobre sentenças de acusação. Ele tem autoridade inclusive sobre armadilhas, sobre forca. Conhece a história, sabe que tudo isso está incluído no levante do inimigo. Tinha sentenças pessoais, tinha acusações pessoais, tinha armadilha, tinha forca, tinha tudo. O inimigo se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, de diversas maneiras, de diversas formas. O que já temos falado nesses últimos dias sobre os inimigos invisíveis na família. Eles são invisíveis, eles se levantam de várias maneiras, na intenção de matar, roubar e destruir. Mas o rei pelo qual nos escolheu a dedo, ele tem o cetro e a autoridade. Ele tem o poder de anular, de aniquilar, de desfazer a sentença. Inclusive de fazer com que o mal se volte contra o feiticeiro. Aleluia! Quem sabe a história sabe que a forca foi transferida daqueles que eram filhos de Deus para o próprio inimigo. Ele foi enforcado na forca que ele mesmo armou. Aquilo que o inimigo armou para você, ele vai cair na mesma armadilha. Aleluia! Ele quer nos levar para o buraco, mas quem vai para o lago de fogo vai ser ele. Ele vai cair sempre na mesma forca, ele vai cair sempre no mesmo lugar. O que é interessante que também, terceiro lugar aqui, é em relação ao jejum. Jejum foi uma forma de oração que Esther levantou. Ela disse, então faz o seguinte, responde a Mardoqueu, que levante todos um jejum. Jejua todo mundo por 3 dias e noite. Que eu também aqui dentro jejuarei. Eu e as minhas criadas, minhas servas. Presta atenção. Aqui está falando de jejum, mas como eu disse, jejum é uma das formas. A questão aqui é oração. Toda forma de relacionamento com Deus é oração. Você crê? Toda forma de expressão que coloque Deus no centro é oração. Jejum coloca Deus no centro porque você se abstém de comida, de uma refeição, de um tempo, de um horário, onde você deixa tudo para estar jejuando. Você está colocando Deus no centro, é uma forma. Você separa um horário de oração, como nós temos um relógio, 24 horas, você separou uma horinha para orar. É uma forma de oração, de relação com Deus. Nós estamos aqui na quinta-feira no culto, daqui a pouco nós vamos orar. É outra forma de oração, estamos clamando, estamos intercedendo, estamos orando. Você está no carro e calculou, daqui do carro, da casa até o trabalho, dá meia hora, dá 40 minutos, eu vou daqui lá orando. É outra forma e assim vai. Você tirou seu tempo para ler a Bíblia, para ter ali seu devocional. É outra forma de oração, está colocando Deus no centro. Aleluia! Quais são as formas de oração? Aquelas que colocam Deus no centro. A Bíblia vai dizer que um homem subiu para orar e ele batia no peito, o fariseu, batia no peito e falava assim, ó Senhor, dê graça da minha vida, porque eu não sou igual a esse publicano,
eu oro, eu jejuo tantas vezes, tal. Aí a Bíblia diz que aquele que ele apontou que não era bom, nem sequer olhava para o alto e falava: Deus, tem misericórdia de mim. Aí o texto vai dizer: quem é que saiu justificado? O que bateu no peito ou aquele que era o coitadinho? Ou seja, não adianta você ter uma liturgia de oração e achar que Deus está no centro, porque ali quem estava no centro do fariseu era ele mesmo. O fariseu é que estava no centro de uma oração. Então, quer seja na casa, no carro, na igreja, qualquer lugar, jejum, se é você no centro, isso não agrada, não livra, não vai acontecer livramento nenhum. Toda forma de oração que coloca Deus no centro, essa sim é poderosa. Essa sim tem efeito. Essa sim vai fazer um estrago no inferno. Você crê nisso? Tem tipo de oração que o diabo fala assim: é isso aí, vai lá, vai fundo. Vai lá, eu te ajudo. Quer mais força? Tem coisas que o inimigo até dá para a pessoa ficar mais soberba ainda, mais orgulhosa ainda. É isso que você quer? Toma isso. É isso que você deseja? Toma isso. E vai abrindo as oportunidades. Porque quanto mais orgulhoso ele tiver, mais longe do rei ele está. Deus está fora do centro. Aí o diabo tem espaço. Então oração não basta dobrar os joelhos e falar: Senhor, em nome de Jesus. E tem um monte de gente indo para o inferno com o nome de Jesus. Tem um monte de gente perdido falando em nome de Jesus. Ele está falando com orgulho, com soberba, com eu. Mas aqui Esther fala assim: eu vou entrar diante do rei. E se eu morrer, morri. Que sentido ela está falando? Espiritualmente falando. Não vivo mais eu, mas ele que vive em mim. Aleluia! O apóstolo Paulo diz isso. Importa que ele cresça e que diminua. Já não vivo mais eu, morri. Eu já morri na cruz com ele. Eu não existo mais. Agora é ele que vive em mim através de mim. É o mesmo que Esther está falando. Eu vou entrar diante do rei. E se eu morri, morri. Que não seja mais eu, mas ele através de mim. Aleluia! É isso que ela está revelando naquele momento e naquele instante. Porque é a forma de oração. Toda forma de oração que coloca Deus no centro glorifica o Senhor. Toda forma de afirmação pública que tem Deus no governo, isso glorifica a Deus. Essa foi a forma pública que colocou Deus no centro. E a Bíblia diz que eles fazem esse jejum e Deus dá um grande livramento para todo o povo. Qual é a lição para mim e para você? O inimigo não está preocupado com a sua posição. O inimigo não está preocupado se você é diácono. O inimigo não está preocupado se você é levita. O inimigo não está preocupado se você é presbítero, se você é pastor, se você é pastora. Ele está preocupado com a sua posição no palácio. Não está preocupado com a sua posição diante do rei. Ele está preocupado com a sua identidade, porque ele queria destruir os judeus. Então não é a posição, é a nossa identidade. E a nossa identidade é de filhos de Deus. Ele não está aí se é pastor, se é pastora, se é obreiro, se é ministro. Quer saber? Graça. Ele quer a sua identidade. Ele quer destruir a sua identidade. Por isso que para ele tanto faz se era a rainha Esther no trono, quanto Mardoqueu do lado de fora. Mas a palavra Mardoqueu foi sábia e serve para nós. Olha a rainha Esther. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí dentro. Para você interceder por nós, estamos aqui fora. Para você preservar a nossa identidade de filho, para você clamar diante do rei. Deus vai livrar nós todos. Sabe o que Deus está ministrando para nós nessa noite? Que o Senhor te colocou aqui com essa missão. O Senhor nos colocou aqui dentro. O Senhor nos colocou aqui na casa do rei para sermos intercessores dos nossos que estão do lado de fora do portão. Aleluia! Porque muitos destes estão o quê? Fracos, alguns fracos na fé. Alguns já estiveram muito tempo na casa de Deus e não está mais. O que aconteceu? Alguns já foram até obreiros e estão afastados. Mas o que aconteceu? Porque o inimigo não está ligando para a posição deles, quer a identidade deles destruída. É porque você encontra muitos que já foram, que já pregaram, que já estiveram no altar, que já tocaram, que já ministraram, que já foram de intercessão, que já fizeram um monte de coisa e agora está fora. E por que está fora?
Porque o inimigo está pouco ligando com posição, ele quer roubar a identidade. E se ele conseguir roubar a sua identidade, tudo mais se perde. É por isso que você olha para o seu parente, sabe? Poxa, já foi da igreja, está afastado. Poxa, já foi até do altar, está afastado. Poxa, já fez tantas coisas no reino de Deus. Aí tem o inimigo põe um monte de justificativa, né? Porque não sei o quê, porque foi administração, é porque foi o pastor. Não, não foi nada, foi porque o inimigo tocou na identidade. Porque quando a sua identidade não é tocada, não tem Ramã, não tem diabo, não tem nada que te rouba. Você entra diante do rei e fala: se eu morri, morri. Aleluia! Se eu morri, morri. Importa que Cristo apareça. Importa que a vida de Deus flua através de mim. Importa que a presença de Deus se expresse através da minha vida. Aleluia! Ele não está buscando, o Senhor não está buscando um intercessor que seja rei. O Senhor não está buscando um intercessor que seja rainha. O Senhor não está buscando um intercessor que esteja na plataforma. Está buscando alguém que tem identidade e diz: a minha identidade não será tocada. Alguém que tem identidade em Deus e fala: minha identidade de filho não será tocada. Eu tenho um rei, ele tem um cetro, ele tem autoridade, ele tem poder em relação ao inimigo. O que eu não posso, ele pode. O que ninguém pode, ele pode. Aleluia! Você crê nisso? A sua alegria me empolga tanto, a sua força me empolga tanto, que eu estou vendo o inimigo caindo por terra. Pensa no seu parente que está fora e vai estar aqui sentado. Pensa nos seus amigos que você tem orado, que está distante e vai entrar aqui dentro. Pensa naqueles que você ama e tem clamado para estar junto com você nessa casa. Por quê? Porque o inimigo não está preocupado com posição. Ele quer roubar a identidade. Agora, porque nós temos que clamar e orar e sermos intencionais, não emocionais. Eu brinco assim, mas eu não me preocupo com emoção, eu me preocupo com revelação interior. Eu espero que o Espírito Santo toque o nosso espírito, não as nossas emoções. Porque se o diabo fez isso com Jesus, o posto mais alto de filho, nós somos filhos de Deus, amém? O posto mais alto de filho era de Jesus, porque ele era filho de Deus. O principal, o primogênito entre muitos irmãos e unigênito do Pai. Ele veio como unigênito e se manifestou como primogênito entre muitos irmãos. Só que a Bíblia diz que quando ele passa ali pelo Jordão e João Batista, numa expressão simbólica, batizou Jesus, porque ele não tinha pecado, não tinha problema, mas ele foi batizado numa questão de obediência e de princípio. Ele foi batizado, e quando ele sai dali, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E o que acontece lá no deserto? Visualiza, ele é filho de Deus, ele é príncipe, ele é Senhor e Rei, e está ali, conduzido ao deserto, e aparece o tentador, o mesmo tentador que tentou Esther, o mesmo tentador que atentou Abraão, o mesmo tentador que atentou os filhos de Israel no deserto, é o mesmo, porque ele não muda. É o mesmo que atentou Eva lá no Éden, ele não muda. É o mesmo. Há 6.000 anos, doutorado em tentação, é o mesmo. É o mesmo. E agora ele está ali, vê Jesus. Até então, por 30 anos ele não sabia, ele está atrás do Filho de Deus, porque lá em Gênesis está escrito: a descendência da mulher pisará a cabeça da descendência da serpente. Já estava ali a sentença descrita: a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a descendência da serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher. E isso aconteceu na cruz. Porque ali Jesus foi ferido no calcanhar, porque ele foi pregado com um pé em cima do outro, atravessando o seu calcanhar. Ali ele foi ferido, mas quando ele ressuscitou, ele pisou a cabeça da serpente.
Então essa promessa foi liberada. Só que antes disso acontecer, o diabo estava tentando achar quem era o Salvador. Ele achou que era Isaac, ele achou que era Moisés, a criancinha lá que andou no rio, lá no Nilo, e foi salvo pela filha do faraó. E ele tentou de todo jeito tentar achar quem era o libertador. E agora Jesus está ali 30 anos em Jerusalém, em Nazaré, e o diabo não sabe. E ele só descobre um dia, que quando Jesus está no Jordão, a voz do céu aparece e diz: esse é meu filho amado que tenho prazer. Quando a voz diz: esse é meu filho amado, aí o diabo falou: então era você que estava aí, e eu te caçando, há 30 anos te caçando, e agora você apareceu. Por isso que Jesus durou só 3 anos de ministério, porque o diabo falou: agora eu te achei, agora eu te mato. O que ele não sabia é que era isso mesmo que ia para acontecer. Porque até o diabo está ali, ó, na corrente. Deus é que comanda, Deus é que manda, Deus é que tem a direção. Então, e quando ele está no deserto, qual é a primeira tentação? É a disfunção da identidade. Porque Jesus está ali 40 dias sem comer. Passado 40 dias de jejum, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E quando ele tem fome, o tentador chegou e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que ele estava pondo em xeque ali? A identidade de Jesus. Você não é filho? A sua identidade não é de filho? Transforma essa pedra em pão. E ele continua, leva o Senhor no alto e fala: ó, você não é filho de Deus? Se lança daí embaixo, que os seus anjos virão e te salvarão. Ou seja, em todo tempo tocando na identidade, todo tempo tocando na identidade, porque o diabo pouco importa que é a sua posição. Você é pastor, você é líder, você é filho de Deus, ele está preocupado, ele quer tocar na sua identidade, porque se ele rouba a sua identidade, ele rouba a vitória, ele rouba o propósito, ele rouba o plano eterno de Deus para nossas vidas. Só que Jesus disse para o Satanás que somente ao Senhor eu adorarei. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo pelo que você fala, eu vivo pelo que meu Pai fala. Aleluia! Nós não podemos viver pelas sentenças que o diabo coloca, pelas ameaças. Eu vou matar os judeus, eu vou fazer uma forca, vocês vão cair, vocês estão perdidos. Eu não vivo pelo que o inimigo fala, eu vivo pelo que Deus fala. E Deus nos fez sacerdotes, príncipes e princesas e reis para andar com Ele no reino dele, para a glória dele. Aleluia! Somos filhos da promessa. Você é filho, você é filha. Nós andamos com Deus, estamos no seu reino. E diante dele nós podemos interceder pelos nossos. Diante dele nós podemos interceder pelas famílias. Diante dele nós podemos interceder pelas pessoas, porque é ele que tem um cetro, não é o inimigo. É ele que tem a palavra de vida, não é o diabo que tem a palavra de morte. É ele que tem a palavra de salvação e não o inimigo que vai prevalecer em palavra de perdição. É o Senhor que vai prevalecer para salvar, através da minha vida, através da sua vida. E a Bíblia diz que através de Esther, aquele povo foi livre, foi salvo. Através de Mardoqueu, que estava no portão, em conjunto, em intercessão, em unidade, clamaram, oraram e Deus fez uma grande obra. Por isso que nessa noite, em comunhão, em unidade, em uma só voz, em uma só confiança e em uma só certeza que o Rei está do nosso lado, que aquele que tem o cetro está do nosso lado, que aquele que tem a autoridade está conosco, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia!